Olá, pessoal. Olá. Uma boa noite. Deixa eu prender aqui o microfone. Como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, como eu prometi, né? Vou vir aqui para trocar ideia com a galera, porque tá se aproximando o nosso evento da TCA, dia 28, e muitas pessoas ainda não sabem o que é TCA e não conhecem meu trabalho. E meu trabalho, a TCA se chama Terapia Constelacional Apométrica, e ela foi desenvolvida somando várias experiências que eu tive, técnicas e experiências, e ela foi sendo montada, né, como um quebra-cabeça com o passar do tempo. Então, muitas experiências dentro do campo da constelação, muitas experiências no campo da apometria, muitas experiências no campo da PNL, da radiestesia, depois veio o Axis, as ferramentas do Axis para fazer liberações de algumas coisas, né? As afirmações, e que mais? Entre outras ferramentas, né? Tipo cura quântica estelar. E tudo isso são vivências que eu fui tendo, né? E outras energias que eu fui conectando e fui aprendendo e fui vendo que essas coisas tinham um potencial muito grande quando a gente unia elas. E aí foi que chegou um momento, e também a música, chegou um momento que eu recebi um insight, um download de informação muito grande, muito forte, quando eu fui atender no centro de terapias de uma amiga, uma conhecida. E aí, tá, eu fui lá e tal, e aí quando eu saí do atendimento, fiquei um pouco conversando com ela lá. E nisso, ela me falou isso lá em 2020, eu acho. 19, 20, eu não lembro direito. E aí ela falou assim, tu não conhece o Alê de Maria? Eu digo, na época eu não conhecia. Tipo, não conheço. É um cara assim, assado e tal. Explicou como é que era, como é que era a música dele. Ele é de Santa Catarina e tal, tal. E eu, que legal, beleza. Terminou o assunto, fui embora. E a gente sabe, pelo menos eu, quando, né, dificilmente eu vou lembrar, principalmente nomes, assim. E eu fui pra casa, chegando em casa, as primeiras coisas que eu fiz, sem pensar, né, procurar no YouTube quem era o Alê de Maria. E aí eu cliquei na primeira música, no primeiro vídeo que apareceu ali. Eu não sabia nem escrever direito. Eu botei, acho que, meio que... E aí... E aí botei ali a primeira música, pum, botei a rodar, veio um download de informação. Pum. Agora tá pronto a TCA. A terapia. O nome já tinha intuído uma meditação há tempos atrás, há bem um ano atrás. Meditação, terapia constelacional apométrica quântica. Era o nome que eu recebi na meditação. Eu disse, fiquei com aquilo, né? Acho que até anotei o nome para não esquecer. Disse, vamos ver. Isso aí passou um ano depois que surgiu realmente, fui construindo e surgiu realmente a TCA. E aí, claro, como tudo sempre na minha vida, eu nunca fiquei numa caixinha, usando aquilo, fazendo tudo do mesmo jeito sempre. Eu sempre atualizando, sempre sem me prender aquilo ali, buscando outras alternativas, buscando outros, né? Sempre complementando e crescendo, evoluindo em todos os sentidos. E aí claro, eu fui fazendo outros cursos, outras vivências e fui aprendendo, fui conectando com outras pessoas, com outras energias. E tudo que dava para agregar na PCA, eu fui agregando. E claro, praticando, já atendendo pessoas, fazendo o trabalho com a TCA, em grupo, individual, de tudo que é jeito. Na água, e aí tá. Os cavalos vêm bem depois, né? Que a TCA já estava bem estabelecida. Claro, só que a conexão com os cavalos é desde que eu me conheço por gente, né? Aí eu tô contando tudo isso porque às vezes as pessoas não sabem o que a gente faz, o que é a TCA, e aí
chitar. E aí eu comecei a praticar muito e ela cada vez foi crescendo e chegou um momento que a TCA ficou tão... ficou não só uma técnica terapêutica. E eu não consegui passar ela para ninguém até então. Nunca eu pensava em fazer um curso, mas digo, porra, para dar um curso de TCA, a pessoa tem que ter vários conhecimentos que são base. E aí, como é que eu vou fazer isso? E claro, futuramente eu acho que vai acontecer. Porque já tem uma certa estrutura dentro da minha cabeça, como dá para apresentar para as pessoas que já têm uma certa base. E, e aí, eu tava. Aí um dia, em uma meditação, eu recebi uma intuição, tipo, que a TCA não era uma terapia, era tipo uma consciência, era tipo uma filosofia de vida, uma consciência. Aí veio esse nome, consciência TCA, que é realmente a forma já que a gente vê o mundo, vê as relações, e aí vem outras ferramentas, conhecimentos da Aliança Divergente, do Elton Euler, veio outros, e aí fui sempre somando. Tudo que eu ia aprendendo, eu fui acrescentando, que dava para acrescentar. Aí lembrando, né, as pessoas às vezes, eu mesmo que vivi muito no meio de universalistas, convivi com muitos universalistas, e fui muito rituais xamânicos e tudo, xamânicos contemporâneos, né? Não são xamânicos de verdade, mas rituais que a galera é universalista. E aí, as pessoas às vezes acham, confundem que, ou para fazer um negócio desse, é só tu misturar, fazer tipo uma receita de bolo, misturar esse ingrediente com esse, e pum. E as coisas não são assim, né, quando a gente trabalha com energia, tá? Porque cada coisa tem uma origem, cada coisa tem uma sustentação, tem uma base. Então, para misturar as coisas, tem que saber bem combinar os ingredientes para que aquilo dê um resultado, né? Positivo, um resultado que tu quer. Então, como eu dou o exemplo sempre, não adianta eu querer fazer uma salada de fruta e pegar uma cebola, um tomate e botar na salada de fruta, não combina. Então, não é só misturar as coisas, é sim ir combinando as coisas para que elas tenham um resultado, né, melhor do que sozinho. Isso se chama sinergia. Bom, e aí esse é um pouco da história lá da TCA, né? E agora eu faz 2 meses que estou em São Paulo, agora abrindo para o pessoal de São Paulo, ao vivo, né? Porque eu só estava fazendo online, abrindo para o pessoal de São Paulo para receber essa energia, receber toda essa ferramenta de cura. E aí, quais são as formas de atuação? O que a gente consegue trabalhar com a TCA? A gente consegue trabalhar principalmente as questões profundas. Porque às vezes a pessoa se esforça pra caramba, fez um monte de terapia, fez um monte de coisa, tá fazendo um monte de coisa, e não tem o resultado que ela queria. Na situação que ela queria, não tem nenhum resultado. Ela vai passando meses, anos, e a pessoa parece que está presa nos mesmos ciclos repetitivos. Então, eu sempre gosto de alertar que existem padrões limitadores ocultos. O que são esses padrões? Esses padrões vêm da nossa família, vêm às vezes no nosso DNA, dos nossos ancestrais, antepassados, vem só repetindo geração após geração. E aí, como está no nosso DNA, quando dá um gatilho, ele aflora. Então, aí que falam às vezes, maldições familiares. Também não uso esse termo, né? Mas também tá nisso aí. Tá preso às vezes um trauma lá familiar e vem passando geração após geração. E aí, para acessar, aí por isso que a pessoa faz várias coisas e não consegue mudar, não consegue sair daquele ciclo, não consegue se desprender, não consegue tomar um rumo na vida. Coisas, às vezes a pessoa tem conhecimento. Então, normalmente as pessoas que eu trabalho, as pessoas que já estudaram sobre autoconhecimento, já tem um conhecimento, já tem uma base legal. E a maioria, né? E só que às vezes elas, mesmo sabendo muita coisa, elas não conseguem virar a chave. E aí, claro, tem esses padrões. E aí esses padrões podem estar no campo energético, espiritual, pode estar no emocional, né? Muitos estão lá na criança, tratando a criança. E às vezes tem que ir mais a fundo, né? A criança no útero, na criança de 0 a 7 anos. Então, às vezes, porque quando a gente tem alguma coisa que é traumática, pode ser bem pequenininha, mas criou uma lacuna ali naquela criança, vamos dizer assim, ou até no adulto, mas normalmente se repete porque aconteceu lá na infância.
a pessoa, principalmente da infância, nem lembra que aconteceu aquilo. E às vezes não é algo bem grande. Como eu dei um exemplo na última agora, na última live, uma coisa muito pequena, a pessoa se sentiu, vamos dizer, invadida. E ficou com aquilo, carregou por anos aquilo. Então, às vezes são coisas pequenas, né? Carências ou traumas, algum, né? Uma fala mais forte, uma vergonha que aquela pessoa passou, e aquilo vai marcando, só que aquilo fica, não fica só naquele fato isolado, naquele momento. Ela vai levando para as outras situações da vida dela. E aí ela se trava em vários quesitos, né? Às vezes não consegue avançar no profissional, às vezes não consegue ser feliz num relacionamento, mesmo tendo uma família bacana, mesmo tendo condições, tendo todos os recursos, e às vezes a pessoa está infeliz. E aí, tipo, a pessoa está há anos, às vezes, casada, com uma família já constituída, os filhos grandes, e a pessoa, dentro dela, ela faz várias coisas para, no fundo, para esquecer que ela é infeliz. E lembrando, eu sempre gosto de trazer alguns conceitos, e muitos dos conceitos agora do que eu vou falar, a alegria, felicidade, a prosperidade, a abundância, eles estão distorcidos dentro da gente. E isso nos bloqueia muita coisa também. Então, quando eu falo felicidade, não é momentos de felicidade. Momentos de felicidade tu compra. É só ter dinheiro. Eu digo felicidade, ser feliz. Não é ter momentos de felicidade. São coisas diferentes. Ser feliz, tu não compra. E ser feliz não independe de qualquer coisa externa. Então, como eu disse, às vezes a pessoa tem tudo, né? Que muitas pessoas sonham em ter, e ela não é feliz. Tá? Então é muito importante a gente entender que às vezes só um padrão lá no passado, distante lá, que está presinho lá no seu subconsciente, nas profundezas. E às vezes numa terapia falada, num algo que é mais, que trabalha mais no nível mental, tu não acessa aquilo lá, porque a nossa mente sempre vai fugir, inconscientemente. Porque aquilo ali é um padrão que te serviu, né? Aquela situação serviu para tu sobreviver, te trouxe até aqui. Então ele está muito enraizado. Então ele faz parte do teu passado e do teu presente até aqui. Só que para tu ir para um próximo nível, para tu, às vezes, para tu ser feliz a partir de agora, tu vai ter que soltar aquela raiz lá, aquela ferida que ainda está aberta. Tu vai ter que realmente curá-la. Então é isso que a maioria das pessoas... E aí é o que eu digo, tem como fazer sozinho? Tem como fazer sozinho algumas coisas. Só que a maioria das coisas, desses padrões limitadores ocultos que eu trabalho na TCA, dificilmente a pessoa vai conseguir acessar. Difícil mesmo, sozinha. Eu mesmo, eu comigo mesmo, embora tenha todo um aparato não só de conhecimento, né, de energia para tratar as minhas situações, muitos dos padrões eu não consigo encontrar e acessar. Porque são as defesas inconscientes, não são conscientes. E eu não consigo. E aí, às vezes, eu tenho que buscar outros, às vezes não, muitas vezes. Eu busco outras pessoas, né, que estão no meu nível ou um nível acima, e para me ajudar a acessar essas questões. E às vezes eu vou como paciente mesmo, e pum, a pessoa faz o que tem que fazer e ponto. E esse é importante, porque a gente saber até onde a gente consegue ir. Então, se não está resolvendo, tem que buscar alguém que possa te ajudar a resolver. E aí uma coisa que eu sempre batalhei em cima dos meus processos terapêuticos, e por isso que eu mudei, sempre mudando muita coisa, é que eu acho muito importante a questão resultado. Eu não trabalho terapeuticamente sem resultado. Então, aquele negócio, a pessoa ficar se tratando 6 meses, 1 ano, 2 anos, cara, se não tem resultado, não. Para tudo. Tem que ter um resultado. Tem que ter uma melhora, tá? Não estou dando data para a pessoa resolver todas as situações da vida dela, porque cada pessoa é um universo, né? Mas, tipo, em 2 meses tu já tem que ver alguma coisa. Entendeu? Se a pessoa está seguindo a risca, fazendo as coisas,
mexendo mesmo, se permitindo, tu tem que ver alguma mudança. Então, é o que eu digo, não é saiu do inferno, foi pro céu, se iluminou em 2 meses, ou 6 meses, ou um ano. Não, não é isso. Estou dizendo que a partir de 2 meses tu já tem que ver algum resultado. Porque a gente trabalha com questões que vai na raiz e que realmente resolve. Então, quando tu mexeu na raiz, alguma coisa vai mexer. Então, e nunca, raríssimas situações de que não tive resultado porque teve bloqueio, né? Que a pessoa não queria mesmo, caiu lá de paraquedas, né? Aquela coisa toda. E aí, mas isso mais no início lá, porque a gente também, depois a gente aprende até proteger de essas pessoas não chegarem. Se não quer, não adianta vir, entendeu? Algumas metodologias para isso. Que quando seu curso de TCA pode ensinar, né? Porque é isso, para conectar pessoas que realmente querem, para tu não desgastar a tua energia. Botar fora, no caso. Doar ectoplasma, doar energia, doar consciência para uma pessoa que não quer, que não vai valorizar. Então, não vale a pena. Então, a gente preserva, diz, não, busca outro, busca algo mais, né? E, claro, muitas vezes aconteceu, né? Depois que eu já peguei uma boa expertise de reconhecer esses casos, essas situações de pessoas que diziam que queriam, mas não queriam, eu dava a opção, eu digo, não, quando eu percebia, né? Não, olha, né, melhor para ti é fazer uma limpeza aqui mesmo, que aí, tipo, dependia mais só né, do movimento energético, sem mexer muita coisa. E depois, quando sentir outro momento, talvez esteja mais preparado, né? Não dizia com essas palavras, né? Mas deixava subentendido. E aí deixava livre, a pessoa fazia aquela harmonização, a pessoa ia embora, e depois voltava e começava um tratamento ou não, às vezes nunca mais aparecia. Mas é importante isso, a gente ter consciência de que tem pessoas que não querem sair do lugar e tá tudo bem. A gente tem que aceitar elas como elas são, como elas escolhem estar, né? E aí, claro, eu como terapeuta, quando eu escolhi esse caminho, eu disse, cara, eu escolho pessoas que querem sair do lugar e querem crescer, né? Em todos os sentidos. Material, emocional, espiritual, que querem realmente subir os degraus, sem ficar... E aí, outra coisa que eu percebi com o passar do tempo, como a TCA algo que realmente mexe, funciona e dá resultado, eu percebi que muitas pessoas tinham resultados bem bacanas em 60 dias, muito significativos. Eu percebia muito gritante na energia das pessoas e na consciência das pessoas. E só que um grande problema aí que tá, um grande problema é que elas iam para o mesmo ambiente. E como era só atendimentos, tipo sessões de 4 atendimentos de 15 dias, depois deixava a pessoa por conta dela, ela acabava não voltando para lá para o início, claro que não, porque mexeu na raiz, tirou muitas coisas que estavam, mas ela estagnava, ela subia alguns degraus e estagnava, sentava no degrau, por quê? Porque ela está dentro de um contexto que é uma família inteira, que estava sustentando aquela energia, aquela frequência, né? E aí eu percebi que aquilo começou a me desgostar. Foi aí que eu comecei a parar de atender individualmente. Comecei a parar de atender, comecei a ficar... eu digo, cara, tem que ter um outro caminho, porque não é para isso que eu tô aqui, né? Então, as pessoas seguirem crescendo no tempo delas, sempre respeitando o tempo de cada um tem a sua velocidade, cada um tem seu nível de consciência. Isso aí sempre eu respeitei, porque quem se ferra sou eu se eu não respeitar. E aí eu comecei a desenvolver a mentoria. Um ano e pouco atrás. Comecei a desenvolver a mentoria. Por quê? A mentoria eu pensei, com mentoria eu consigo andar do lado dessa pessoa por 6 meses. 6 meses aí já muda muita coisa mesmo. E aí a pessoa que quer vai mudar mesmo, não tem choro. Então,
Aí ela muda a casa dela. Aí ela consegue mudar o ambiente ou sai, né? Então o caso é esse. É incrível. Porque 6 meses a gente consegue. Claro, aí tem toda a força do coletivo, aquelas pessoas todas também querendo a mesma coisa, e apoiando, se apoiando entre si. E aí eu consigo fazer algo bem diferente, bem melhor. E aí foi que surgiu a mentoria da alma, né? Mas é isso aí. Tem pergunta aí, pessoal? Eu abri essa live porque tenho feito nos domingos, de 15 em 15 dias, tenho feito tipo rodas de cura, aqui no condomínio onde eu estou morando. E que eu chamo de um movimento de conexões reais. Porque a gente também já está cansado, né, de conectar com pessoas via internet, e não vê as pessoas, não chega perto, né, não olhar né, no olho mesmo, não ter aquela conversa onde os dois falam ao mesmo tempo, sabe? Aquele negócio assim, tipo, que quando a gente está querendo ou não numa fala, um negócio, seja no Zoom, tem aquele delay, a gente não consegue falar ao mesmo tempo, não é, né? Um fala, tem que parar. Claro, o certo é esse, mas é diferente a conexão real de pessoas, para as pessoas até conhecerem, né? Me conhecer de forma real mesmo. Saber que é um ser humano normal, com as suas sombras, com a sua luz, né? Com muitos desafios passados, muitos desafios passando, e tudo certo. E aí a gente, porque as pessoas às vezes olham, né, conhecem um pouco da história nossa e acham que, ou julgo lá do passado, né, as pessoas que me conheceram no passado me julgam, que esse cara aí tá fazendo isso aí agora, aí tem, porque elas enxergam, isso é o ser humano em toda a humanidade, enxerga o outro conforme a memória que ele tem na mente dele. Então, as pessoas que te conheceram lá, por isso que as pessoas só conseguem dar um salto mesmo quântico de verdade quando sai do seu ninho, ou seja, da sua cidade, porque ali todo mundo te conhece como aquela criança, aquele adolescente, aquela fulano de tal. E ali é muito difícil tu estourar. Não é impossível, nada é impossível, né? Não existe impossível. Mas é mais difícil, exige mais esforço. E aí por isso que é bom realmente tu ir para um lugar que as pessoas não têm pré-concebido quem tu é. Mas mesmo assim a pessoa já cria ali, vai ver a tua história, tu conta uma história, vai ver o teu Instagram, ela já cria uma pré-concepção tua. Isso é ruim também. Porque a gente tem que perceber que todo mundo é ser humano. Por isso que a gente não pode nem endeusar, nem diminuir ninguém. Porque aquele ser lá, às vezes, que estava muito perdido lá em alguma fase, seja na adolescência, na infância, aquele ser lá que ninguém dava nada, tu vai ver aquele ser lá no futuro pode ser deixar um grande legado na Terra. E muitos são assim. Por quê? Porque, claro, obviamente a primeira coisa é deletar, não se preocupar com o que os outros falam ou pensam de ti, né? Porque isso aí sempre vão falar. Mesmo sendo a Madre Teresa de Calcutá, ela com certeza tinha um monte de gente que falava mal dela. Então, isso aí não tem nem... E aí, claro, nas redes sociais, no conhecimento que a gente tem de desenvolvimento pessoal, e até na relação do marketing, a gente começa a aprender que, cara, independente do que os outros vão julgar, isso só é dos outros. Porque senão tu nunca vai expor a tua verdade, tu sempre vai falar as coisas pela metade com medo de desagradar. E esse medo de desagradar vem lá, e esse aí a gente faz muito na nossa vidinha familiar, né? Não vou desagradar porque é primo, porque é parente, porque é a mãe, porque é o pai. Aí se eu falar isso vai desagradar, então não vou falar. E a gente faz muito disso. Só que às vezes engolir uma verdade, não quer dizer que a gente vai sair falando a verdade para todo mundo, que a gente olha, isso aqui. Falar, tu é sem vergonha, tu é, né? Tu é corno. Não, claro que não, né? Mas assim, ó, quando se é necessário, se tem abertura para isso, a importância de a gente... E a maior parte das vezes não se fala a verdade, não se fala de forma direta,
por causa dessa, tipo, vão me rejeitar, né? Vão me rejeitar. E aí vem esse sentimento, é instintivo também, que as terapias sistêmicas trabalham bastante. É o sentimento do pertencimento ou falta de pertencimento, né? Então, todos os mamíferos têm muito isso. Pode ver que os mamíferos vivem em bando. Então, eles fazem de tudo para não ser excluído do bando. Por isso que quem age diferente na família normalmente vai ser muito apedrejado porque tá agindo diferente. Então aí o bando. E aí, para tu sustentar aquilo, de te aceitar como que realmente tu é diferente e ok, aquilo gera um confronto interno gigantesco. Porque tu fica dividido entre seguir a tua verdade e seguir o que a tua família espera de ti. E claro, e aí vem um trabalho interno, aí uma libertação. E muitas famílias são narcisistas, elas só aceitam da forma como elas veem o mundo. E fora isso, não tem negociação. E isso é um desrespeito com o outro, mas claro, obviamente a gente entende que é a nível de consciência, que entende que é o ego reagindo aos diferentes e por aí vai. Então, só que o recado que eu quero dizer, eu mesmo sou uma ovelha negra na família, ok. E tudo bem. Claro, mesmo sabendo disso, mesmo eu me aceitando como ovelha negra lá atrás já, muitas vezes eu me pego fazendo coisas aqui, mais agora, recentemente, fazendo coisas que, tipo, para pertencer, para não ser excluído, né? E isso aqui é muito inconsciente, isso é lá nas profundezas. E às vezes eu nem tomo atitudes assim, mas internamente a minha energia, o que eu estou emanando, lá no meu subconsciente é isso. Medo de não pertencer, medo de desagradar o pai, desagradar a mãe, né? E aí por aí vai. E aí quando a gente vai ver, por isso que às vezes projetos nossos não avançam, porque tem isso aí, lá no subconsciente, vibrando. Putz, meu pai queria que eu passasse num concurso. Eu estou fazendo um negócio totalmente diferente. Putz, né? E isso tranca mesmo. Essa conversa é toda inconsciente. Só vai tomar consciência quem for muito a fundo e às vezes nem consegue achar. Como eu disse, tem que buscar alguém que acesse essa parada aí. Tem como, né? Óbvio que tem como. Tudo tem como resolver. Só tem que se desbloqueando, tem que soltando essas amarras, esses que alguns autores chamam de dependência emocional, né? Que no fundo é uma dependência emocional mesmo. Totalmente inconsciente, mas é. Tu ainda está preso àquela pessoa e àquelas situações. E aí vem a questão importante, sair do ambiente, mudar, para te libertar, isso é muito importante. Senão tu vai repetir os mesmos, vai vir para os mesmos ciclos, né? E nada muda. E aí tu vai ver, tu não tá fazendo o que tu gostaria de fazer, tá fazendo o curso, as coisas, tudo que os outros gostariam de fazer. Eu sou um caso desse também. Não, claro, eu sou o caso de tudo isso que eu falo, eu sou um caso, porque eu primeiro a ser tratado fui eu, né? Reformulando a frase. Primeiro a ser tratado de todas as terapias que eu fiz e aprendi, até hoje, que são centenas delas, cursos, alguns não cursos, alguns que foram terapias desenvolvidas